Olá pessoal, gostaria de fazer esse vídeo explicando como se usa a tabela de registro de pensamentos. Então vocês podem anotar o nome de vocês aqui, caso vocês imprimam, e a data do que está acontecendo. Pode ser impresso, pode se utilizar o celular, pode se utilizar o computador, ou utilizar caderno também para verificar as perguntas e ir anotando as respostas no caderno e me enviar posteriormente. Então vamos lá, vamos à instrução. Quando você perceber o seu humor mudando, pergunte a si mesmo: o que está passando pela minha cabeça agora? E assim que possível, anote o pensamento ou imagem mental na coluna Pensamento Automático. Então vamos lá, vocês observaram que o humor de vocês não está legal, está mudando, está ficando diferente. Está saindo da estabilidade, da tranquilidade e está ficando diferente. Pode ser que fique ruim. Então o que, que acontece? Vocês podem estar sentindo essa alteração de humor justamente por um pensamento automático gerado por uma situação gatilho. Então eu fiz um exemplozinho aqui, né? E também explicando como funciona esses processos. Então a situação seria: que eventos reais ou recordações levaram à emoção desagradável? Esses eventos podem ser uma lembrança, a gente lembrar de algo que esteja no passado, pode ser um momento atual, um momento presente, certo? E também pode ser uma previsão do futuro. Então eu usei um exemplo aqui de uma previsão do futuro, de um trabalho que a pessoa irá, que será apresentado, né? Uma pessoa irá apresentar um trabalho na próxima semana e ela, a partir do momento que ela lembrou desse trabalho, que ela fez a previsão, na verdade, de como será esse trabalho, ela começou a ter pensamentos automáticos ruins. O que são pensamentos automáticos? São frases ou ideias que passam pela nossa cabeça. Então, quais frases ou ideias passaram na cabeça dela? E isso acontece às vezes de forma muito repentina, sabe? Que a gente não consegue identificar de forma consciente. Né? E eu digo que isso acontece em milésimos de segundo, que é muito rápido e a gente não identifica, tá certo? Então, o interessante é que vocês estejam sempre anotando na tabela para ficar sempre atento a esses tipos de pensamentos que acontecem, né, em milésimos de segundos e às vezes muda o nosso humor e posteriormente vai alterar a forma que a gente se comporta. Então vamos lá, pessoal. Os pensamentos pode ser: vão rir de mim, vou passar vergonha, não aprender o assunto, sou incapaz de apresentar o trabalho com qualidade, e também pode vir imagens mentais. Lembra que eu disse que imagens mentais são GIFs, aquelas imagenzinhas de celular que passam em sequência, que vem na nossa cabeça. Então, provavelmente, esse pensamento automático vai vir munido de imagens mentais rápidas. Às vezes a gente não consegue identificar o pensamento, mas a gente consegue ficar atento à imagem mental que passou pela nossa cabeça e da imagem mental a gente identificar o que está acontecendo. Por exemplo, pode vir a imagem mental das pessoas rindo dessa pessoa, dela passando vergonha, dela não sendo capaz de aprender o assunto, ficando muito triste com isso, certo? Ela sendo incapaz de apresentar o trabalho com qualidade. Então, em relação à questão das emoções, o que é emoção? Né? Então, você pode dar um exemplo de tristeza, ansiedade, raiva, etc. do que sentiu. Emoção é uma coisa que você pode resumir em uma palavra só. E eu coloquei aqui que ela sentiu de tristeza 9, raiva 8, angústia 7, desespero 5. Então, eu respondi essa segunda questão de quão foi intensa de 0 a 10 foi a emoção, tá certo? Então, eu coloquei de 0 a 10, que fica mais tranquilo para a gente anotar do que 0 a 100. Então, a gente coloca só 10 respostas, fica mais fixo, né? Um padrão mais fácil da gente dizer rapidamente o quanto está acontecendo e com o nosso humor, para a gente delimitar um padrão de número para essa emoção que a gente está passando, tá certo? Também seria interessante que vocês anotassem as reações fisiológicas que aconteceram com o seu corpo naquele momento. Então essa pessoa sentiu taquicardia, sudorese, tremedeira, né, e outras coisas que também vocês observarem no corpo de vocês. Algumas pessoas sentem dor de cabeça, dor de barriga. Então, cada um tem, às vezes, suas peculiaridades fisiológicas quando está em momento de estresse ou com alteração de humor. Então, o que seria a resposta adaptativa? Use as perguntas abaixo para compor as respostas aos pensamentos automáticos. Quais são suas respostas racionais e irracionais? Então, para isso a gente vai ter que usar a tabela de questionamento socrático, tá certo? Então, essa tabelinha aqui que está abaixo, né, de questionamento socrático, que eu coloquei até um asterisco aqui para identificar, né, que a resposta tem que ser feita aqui. Então, quais são as evidências que apoiam essa ideia? A ideia de que vão rir de você,
que você vai passar mal, que você vai passar vergonha, que você não vai aprender o assunto, que você é incapaz de apresentar o trabalho com qualidade. Então você vai anotar. Então você anota tudo que for de evidência que apoia essa ideia de que vai dar ruim naquilo, né? Colocar todas essas evidências que passam de forma irracional na cabeça de vocês. Então, aí depois você vai fazer uma adaptação e vai pensar de forma contrária. Quais as evidências contra essa ideia? Então, o que vai de contra isso? Não, os últimos trabalhos que eu apresentei foram maravilhosos. Se eu estudar com bastante atenção, eu consigo aprender o assunto. Se eu me preparar bem, o assunto vai ser muito bem apresentado, etc. Eu tenho realmente potencialidade de apresentar. E você vai descrever as evidências contrárias nessa resposta. Qual o pior que poderia acontecer? Você poderia superar isso? Então o pior que poderia acontecer seria isso, você passar vergonha, as pessoas rirem de você, acontecer algo assim que realmente não seria esperado, de ruim, mas você poderia superar isso? Eu acredito que sim, e você diz que sim, poderia superar ou não, certo? O que melhor poderia acontecer? Então, o melhor que poderia acontecer é apresentar o trabalho tranquilamente, de forma organizada, as pessoas acharem bom. Claro que entendendo que nem todo mundo vai achar bom, algumas pessoas se podem achar ruim. E eu sempre pergunto, e qual o problema dessas pessoas que acharem ruim? Tá certo? Eu digo, às vezes, com as pessoas que são tímidas, a gente tem que ter 2 princípios. Os princípios são não ter medo de passar vergonha e se passar vergonha, não ligar para o que está acontecendo. Tá certo? Então a gente tem que estar sempre com esses 2 princípios ativos para a gente não ficar à mercê dessas emoções, desses pensamentos, tá certo? Então qual é o resultado mais realista? O resultado mais realista é caso eu me prepare, eu estude bem, o trabalho seja bem apresentado, né? Eu só estou tentando responder como se fosse a pessoa. E qual é o efeito da minha crença no pensamento automático? Então essa pessoa, ela está sob o efeito de alguma dessas 3 crenças, né? Lembra que a crença é o motor que gira para criar esses pensamentos. Então, existem 3 tipos de crenças: desamor, desvalor e desamparo. Então, essas 3 crenças, elas giram para guiar os pensamentos a partir de uma situação, um gatilho, né, que vai, se a pessoa tem a crença de desamor, ela vai, a partir de uma situação, ativar pensamentos concernentes a essa crença. Como a gente observou, essa pessoa tem uma crença de desamparo. Se vocês verificarem, né, no vídeo que eu fiz sobre crenças, crenças limitantes, sobre as crenças centrais da terapia cognitivo-comportamental, vocês vão verificar que essa pessoa está muito similar às crenças de desamparo. Então a crença de desamparo faz com que ela tenha esses pensamentos automáticos a partir do gatilho, né, dessa previsão do trabalho que ela, da situação, que é a previsão do trabalho que ela irá apresentar, tá bom, pessoal? Então, o que deveria fazer em relação a isso, né? O que ela deveria fazer? Então, fazer técnicas de relaxamento, procurar tratamento psicoterapêutico, anotar os pensamentos, né, de forma saudável, claro. O que ela poderia fazer? Se preparar antes, treinar, né? Então, eu digo, às vezes a gente não tem tempo de fazer tudo isso, sabe? Às vezes a gente tá com muita pressa e tal. Eu diria que a gente, usando essa pergunta-chave, já resolve muita coisa, que é: o que eu diria a um amigo se ele ou ela estivesse nessa mesma situação? Então essa pergunta é muito interessante, que faz com que a gente pense de forma racional e consiga tirar melhor proveito da situação e de uma resposta mais saudável e adequada, tá certo? Às vezes a gente não tem tempo de fazer utilizar todas essas questões. O ideal seria utilizar todas. Mas se caso for uma coisa rápida, às vezes a gente está fazendo isso de cabeça e não anotando na tabela, a gente pode usar só essa última pergunta: o que eu diria a um amigo se ele ou ela estivesse nessa situação? Tá certo? A partir disso, a gente pode verificar o resultado, né? Após o questionamento socrático, avalie o quanto você ainda acredita nos seus pensamentos automáticos, né? O pessoal, eu vou colocar de 0 a 10, tá certo? Porque fica mais fácil para a gente colocar as respostas, tá certo? De 0 a 10. E na intensidade das suas emoções, de 0 a 10. Após o uso, fazer reavaliação e anotar a intensidade. Então, após isso, verificar. A tristeza diminuiu? Aí você coloca, então, tristeza. Após eu fazer o questionamento socrático, a tristeza foi para 5, tá certo? E aí por aí vai.
A gente pode pegar todas essas respostas aqui e fazer uma nova reavaliação delas, tá certo? A partir do que aconteceu. A gente fazer uma nova reavaliação dessas respostas. Então, a tristeza de 9 foi para 5, a raiva de 8 foi para 4, a angústia de 7 foi para 3, o desespero de 5 foi para 1. Entendeu? Então, de forma rápida, a partir do uso que ela fez, o processo de racionalização dos pensamentos, ela conseguiu diminuir a intensidade das emoções. Por quê? Porque ela não está mais sobre a atividade desses pensamentos automáticos ruins, mas a atividade desses pensamentos mais realistas a partir do questionamento socrático. Tá bom, pessoal? Então, é esse vídeo que eu gostaria de fazer como explicação